Santos jogou como nunca e perdeu, como sempre, para o Palmeiras ontem na Arena Barueri pelo placar de 1-0 pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Hoje nós vamos analisar o jogo, mas mais do que isso, a gente vai falar do principal responsável pela derrota do Santos e o que o time deve fazer em relação a isso. Eu sou a Clay, jornalista em informação, já se inscreve no canal, deixa seu like, um comentário e vamos pro conteúdo do vídeo de hoje. Começando aí primeiramente pela escalação. A minha maior surpresa foi quando o Gabriel não foi a campo. Né? Acredito que o Vojvoda já esteja aplicando aí uma espécie de rodízio, né? Porque a gente sabe que vai ser necessário, principalmente nessas primeiras semanas. A pré-temporada foi curtíssima e já nós temos o Campeonato Brasileiro iniciando. Então, é natural que nessas primeiras rodadas de Paulistão e também de Brasileirão, os times façam aí um rodízio para preservar os principais jogadores, evitar lesão, porque a temporada começou muito cedo e ela vai ser muito longa, certo? Então, Gabriel, acredito que esse foi o critério usado aí pelo Vojvoda, até porque ele entrou no segundo tempo, então não foi ali nenhum problema físico. Aí nós tivemos um ataque com o Barreal, que finalmente bidou, né? Foi inscrito aí no Campeonato Paulista e pôde jogar o jogo de ontem. Tassiano centralizado e o Lautaro Dias caindo pela esquerda. Tirando o Barreal, que é o melhorzinho dos três, um ataque dos sonhos, vocês não acham? Um ataque com Tassiano e Lautaro Dias? Qual é o santista que não sonha com isso? Obviamente contém ironia, né? Mas o resto do time foi basicamente o mesmo. E o Santos não jogou mal, tá? Por isso que eu disse que jogou como nunca, porque o Santos, na mão do Vojvoda, vem numa crescente. Nós podemos dizer que temos um técnico depois de muitos anos. Acho que o último técnico que a gente realmente gostou do trabalho, eu particularmente gostei do trabalho, foi o Cuca, em 2020, que deu sequência ao trabalho do Sampaoli e nos levou a uma final de Libertadores. Porque daí pra frente foram muitos técnicos, a maioria deles técnicos ruins, e o único trabalho que salvou, mas porque foi medíocre e fez o mínimo, foi o trabalho do Carille, que em 2021 salva o Santos do rebaixamento, depois em 24 sobe com o time para a Série A novamente, mas assim, não foi um trabalho brilhante, foi um trabalho que fez o que tinha que fazer, e não é o trabalho que a gente espera no Santos Futebol Clube, porque o Santos não deve ser salvo de rebaixamento, o Santos deve brigar lá em cima, o Santos não deve ter um trabalho que faça com que ele suba para a Série A, o Santos deve sim sempre permanecer na Série A. Então por isso que eu digo que os trabalhos do Carille, embora tenham alcançado ali os objetivos daquele momento, foram trabalhos medíocres porque fizeram simplesmente o básico e nada mais. Só que o Vojvoda, ele ainda comete alguns erros, né? Principalmente no uso da base. A gente comentou bastante sobre isso no último vídeo, no vídeo sobre o jogo da estreia, né, do Campeonato Paulista. E hoje, uma das insistências do Vojvoda foi o responsável direto pela derrota. E eu tô falando aqui do Gonzalo Escobar. Sim, o nosso lateral esquerdo, que eu já vou fazer um disclaimer aqui. Gosto muito, né? Sou muito simpática à pessoa do Escobar, tenho muita simpatia por ele, só que não é mais nada do que isso. O Escobar, ele é um cara que tem raça, ele tem bastante entrega em campo, né? Um cara que se dedica, ou pelo menos se dedicava bastante ao aspecto defensivo do time, e só. O Escobar não tem técnica, e o Escobar, infelizmente, digo infelizmente justamente porque ele tem outros atributos positivos, mas ele não é um jogador para vestir a camisa do Santos Futebol Clube, pelo menos não como titular. E aí, no final da temporada passada, o Escobar ele já vinha em queda de rendimento, tanto é que o campo gritou pro Vojvoda e ele finalmente colocou o Souza como titular. Porém, o Souza foi vendido, né? Não conseguiram segurar o garoto, o Souza foi vendido e agora o Escobar volta à titularidade. Porém, na reserva nós temos o sucessor do Souza, chamado Vinícius Lira. O Vinícius Lira, que inclusive jogou no Paulista do ano passado, se eu não estiver enganado, ele jogou inclusive um clássico contra o São Paulo, foi muito bem, estava na copinha, foi chamado pelo Vojvoda justamente pela venda do Souza, né? Que precisava de alguém ali para ser pelo menos o reserva da posição. E ontem entrou muito pouco no jogo, só que entrou já assim, perto dos acréscimos. E aí o Vojvoda está começando a repetir os mesmos erros que repetia em relação ao Souza. Ele está demorando para colocar o Vinícius Lira. Ah, Clay, foi só o primeiro jogo, tem que dar mais chance pro Escobar, tá começando a temporada e tudo mais. O problema do Escobar é que ele não está começando uma temporada mal, ele já vinha mal do final do Brasileirão. E o problema do Vojvoda é que ele espera com que o cara, assim, cometa erros crassos e tenha uma sequência terrível para só daí tomar uma atitude. No caso, a atitude aqui teria sido colocar o Vinícius Lira um pouco mais cedo para já começar a observar o garoto no time titular. No próximo final de semana, nós vamos ter aí a terceira rodada do Paulistão contra o Guarani em Campinas, e é um jogo que muito provavelmente o Vojvoda vai rodar mais ainda esse time. Por que não começar já com o Vinícius Lira? Dar um descanso pro Escobar e dar chance pro garoto de começar um jogo como titular, pra gente observar ele contra um time, né, que não vem bem, né? O Guarani não estreou bem aí no Campeonato Paulista. Por que não? Então, o erro do Vojvoda tem sido insistir em jogadores que hablam, tem sido insistir em jogadores que são supostamente de confiança dele, mas que não entregam tecnicamente. E o Escobar é esse cara. O Escobar foi o responsável pela derrota de ontem, porque depois de uma bola que foi perdida ali no meio-campo, o Escobar ele sai da esquerda, ele vem em direção ao meio de campo, e quando o jogador de defesa larga o posto dele, ele deixa uma avenida
atrás, né? No primeiro jogo do Novo Horizontino, por exemplo, foi o que aconteceu com o Igor Vinícius. Ele sai para fechar o meio, deixa uma avenida na direita, onde um jogador do Novo Horizontino consegue receber a bola, finaliza e faz o gol. Ontem aconteceu a mesma coisa, só que do lado oposto do campo. O Escobar, ele fecha pelo meio e em vez de chegar para matar a jogada, para fazer uma falta, para sei lá, resolver a partida, ele tenta dar um bico na bola que ricocheteia no jogador do Palmeiras e sobra pro Flaco Lopes, que invade ali a avenida deixada pelo Escobar na direita. E aí, muito se fala sobre um erro do Brasão nesse lance, e eu não acho, tá? Eu acho que ele fez o que ele podia, ele fechou o bate ali do Flaco Lopes, que, inteligentemente, em vez de ser fominha e tentar o chute, cruzou aí para a entrada da área, fez um passe para a entrada da área, encontrou o Alan livre, que finalizou, tá? Então eu acho que foi muito mais mérito do Flaco Lopes, que foi inteligente na jogada, do que do Brasão. O Brasão fez aquilo que ele pôde. E aí, a gente tem que lembrar que o Santos vinha bem na partida, inclusive teve um lance do Barreal, que ele cruza a bola aí pro Lautaro Dias, que não conseguiu se impor fisicamente no lance, disputou ali com o jogador do Palmeiras e a bola acabou indo para fora, mas isso era um exemplo de uma troca de passes que estava funcionando pro Santos. O Santos também depois teve uma chance de um chute do Roleiser, que conduziu a bola e finalizou, o Carlos Miguel pegou, enfim, o Santos não vinha mal na partida e tinha inclusive mais chances de marcar o gol do que o próprio Palmeiras. Só que o Palmeiras tem uma coisa que o Santos ainda não tem por completo. O Palmeiras tem jogadores qualificados tecnicamente. Então, embora o Palmeiras ontem não estivesse naquela noite mágica, onde o time tá super encaixado e jogando muito bem, ainda assim o Palmeiras tem jogadores que resolvem, como é o caso do Flaco Lopes, que usou a inteligência e a técnica dele para achar o Alan e não desperdiçar o gol. O próprio Alan, que é mais uma revelação aí da base do Palmeiras e que tem feito jogos muito bons. Então, assim, por mais que o time não esteja numa jornada magnífica, o time do Palmeiras tem caras que tecnicamente resolvem. E ontem o Santos, que estava jogando bem, estava numa jornada boa, teve jogadores que tecnicamente comprometeram. É por isso que não se pode ter bagres no elenco. Por quê? Porque uma hora o bagre joga, sabe? Então, assim, o Escobar, ele é no máximo um reserva, mas é aquele reserva que você vai torcer para não utilizar com frequência, porque, como eu falei, ele vem aí de jornadas ruins, de jogos ruins, jogos comprometedores e que fazem com que o torcedor não confie mais nele e implore pelos meninos da base. E caso o Vinícius Lira não esteja pronto, né, a gente precisa observar ainda alguns jogos do garoto para saber se ele tem condições de ser titular ou não, então aí tem que contratar alguém, porque não dá para confiar no Escobar para ser o titular da lateral esquerda. Dito isso, no segundo tempo, o Santos caiu de desempenho, né? O desempenho do Santos caiu vertiginosamente em relação ao primeiro tempo e as substituições não fizeram efeito, tá? O Zé Rafael entrou numa rotação muito abaixo, o Robinho entrou até que bem, mas não conseguiu fazer grandes jogadas, o Miguelito entrou e ele só foi realmente aparecer num chute ali perto do finalzinho do jogo, porque até então ele também não tinha se destacado, enfim, dentre outros jogadores, o próprio Vinícius Lira que entrou, mas entrou muito pouco, então não deu material para que a gente analise a qualidade dele, né? E no geral foi isso, foi um Santos que até teve uma boa jornada diante do Palmeiras, jogou muito bem, porém não conseguiu fazer nada com as chances que produziu. E, sinceramente, gente, o Santos nem produziu tantas chances assim para ganhar do Palmeiras com autoridade se impondo. Seriam chances assim, 1-0 e segurar lá atrás. E o Palmeiras também não produziu grandes chances para ganhar do Santos de forma contundente. Então, no geral, foi um jogo de duas equipes que estão começando a temporada, que ainda não estão encaixadinhas, não estão ali no seu auge físico e nem técnico, mas que o Palmeiras, diferente do Santos, tem jogadores oportunistas e que quando recebem uma bola, um presente, né, como foi o presente do Escobar, eles conseguem aproveitar a jogada e matar o jogo. O Palmeiras fez o seu 1-0, teve chance de fazer o 2-0 e realmente lacrar o caixão no segundo tempo, depois de uma bola perdida pelo Gabriel, só que o Luigi, né, o atacante do Palmeiras, finalizou mal, o Brasão conseguiu defender, também saiu muito bem do gol, e aí acabou 1-0 mesmo, tá? Então era um jogo que se fosse 0-0 seria lucro pro Santos, porque apesar de ter jogado bem, como eu disse, talvez não tenha produzido realmente o suficiente para ganhar de forma contundente, mas o Santos perdeu um ponto fora de casa por conta de um desempenho individual abaixo, mais uma vez, do Escobar. E aí é isso, agora o Santos vai enfrentar o Guarani em Campinas, fora de casa, é um jogo que nós temos a expectativa sim de ganhar, porque o Guarani é um time que tem uma qualidade inferior ao time do Santos, mesmo que o time do Santos vá um mistão, né, vamos colocar assim, mesmo que o Vojvoda rode bastante esse time, e aí vá metade dos jogadores titulares, né, que a gente ainda não tem 100% definido, mas vamos supor que vá metade dos jogadores titulares e metade de outros jogadores ali que ficam mais no banco, ainda assim é jogo pro Santos ganhar, fazer os 3 pontos, o Campeonato Paulista já está se encaminhando aí para sua terceira rodada, então a gente não pode de jeito nenhum se acomodar com a vitória e com a atuação diante do Novo Horizontino, o Santos precisa continuar somando pontos para que não corra, primeiro, nenhum risco de rebaixamento e segundo, para que não corra nenhum risco de ficar fora do mata-mata do Campeonato Paulista. Fechou? Deixa nos comentários a sua opinião, o que você achou do jogo de ontem, o que você pensa sobre Gonzalo Escobar e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!